Vamos lá para análise macro. Bom, hoje nós já começamos com um cenário bem pesado para as bolsas do mundo inteiro durante essa madrugada. A Google está despencando mais de 5%, a Microsoft também está caindo e eu vou falar o porquê que elas estão puxando os mercados para baixo. Lembrando que hoje nós temos aí a famosa super quarta, que é a decisão de política monetária do Banco Central americano e do Brasil. E também eu vou comentar sobre basicamente um plano de guerra que a equipe econômica aqui do Brasil está criando para poder evitar o máximo possível bloqueios no orçamento. Mas é uma coisa que não vai afetar tanto o mercado para hoje, mas é extremamente importante para ficar de olho. E, óbvio, no final de tudo isso, eu vou dar um contexto geral do que todos esses acontecimentos influenciam para a abertura da nossa bolsa aqui no Brasil hoje mesmo, né? Então, já começando pelo cenário que mais está impactando as bolsas no mundo inteiro, é sim o fato de a Google e a Microsoft estarem despencando. A Google está caindo mais de 5%, e lembrando, todas as duas iriam divulgar o balanço ontem no final da noite. E foi justamente esse balanço de ambas que acabou precificando essa queda generalizada que está puxando as outras empresas de tech muito ligadas à inteligência artificial, porque justamente o que o mercado estava esperando eram justamente os próximos investimentos em inteligência artificial e como ambas as empresas vão se aproveitar disso para gerar mais lucro. E foi exatamente isso que precificou negativo para as ações. Lembrando que a gente tem que botar na ponta do lápis que ambas as ações estavam aí em máximas históricas aí nas últimas semanas, né? Muito por conta desse otimismo que já vem desde o ano passado. Então, um movimento de correção desses é nada mais justo, né? Lembrando que os players também precisam botar no bolso uma hora. Então, esse guidance, esse balanço, basicamente foi o estupim que eles precisaram para fazer isso. Automaticamente acaba refletindo no setor inteiro, né? E as empresas de tecnologia pelo mundo estão caindo. E isso tudo está respingando para as outras empresas também do S&P. Mas já complementando sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, hoje nós teremos a famosa super quarta, que é como eu comentei, a decisão de política monetária nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Mas a dos Estados Unidos é a que mais importa por conta de que nós estamos numa expectativa de quando que eles vão começar os cortes de juros por lá. Então, a decisão em si não vai ser surpresa para ninguém. Provavelmente eles vão manter a taxa de juros. Mas o que vai fazer preço nos mercados é a fala do Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central americano, que sai logo em seguida, hoje à tarde mesmo, né? Então, tudo isso vai fazer preço. Lembrando que ainda tem a divulgação do ADP, que é um outro dado de emprego, que também vai fazer aí preço nos mercados, porque afeta diretamente as decisões do Banco Central americano, né? E acabam afetando o mundo inteiro. Já falando sobre mundo, nós tivemos também um cenário pessimista lá na China, depois que foram divulgados aí os dados de PMI, que é um índice de gerente de compras na parte industrial da China. E ele veio um pouquinho melhor do que o esperado, mas ainda se mantém num cenário de contração, que é quando tem uma desaceleração. E ele ainda está há 4 meses nesse cenário de contração. Então fez uma precificação ruim para as bolsas por lá e também refletiu aí no minério de ferro, uma queda aí de mais de 3%, o que pode agravar o cenário da nossa Vale aqui no Brasil, refletindo direto também com mais queda para a nossa bolsa aqui pelo peso que a Vale tem na nossa bolsa, né? E no cenário da Europa, nós tivemos a divulgação aí das vendas do varejo que vieram piores que o esperado, ajudando nesse pessimismo, e também a maior varejista da Europa, que é a H&M, ela caiu agora durante essa madrugada em mais de 9% também, depois de divulgar o balanço. Lembrando que tudo isso só complementa, mas o que vai fazer mais preço ao longo do dia é a decisão de política monetária do Banco Central americano e aqui do Brasil no final da tarde, né? Então, aqui do Brasil acaba refletindo só amanhã e não vai ter muita surpresa. O que vai fazer preço é a dos Estados Unidos. Se ele vier com um discurso mais duro, que vai manter os juros mais elevado por mais tempo,
vai fazer queda para as bolsas. Se ele vier com um discurso mais dovish, que a gente chama, aí sim libera para termos mais continuidade aí de alta para as bolsas. Só que, óbvio, o cenário tá pesado agora nesse momento e isso pode amenizar esse peso ou intensificar, né? A gente vai ter que ficar de olho. E já trazendo para o cenário da política interna aqui que eu comentei, nós tivemos o governo desenvolvendo aí basicamente um plano de guerra para evitar bloqueios no orçamento. Lembrando que esses bloqueios no orçamento fazem parte do novo arcabouço fiscal, enquanto você tem um gasto maior do que o esperado, no outro ano você tem que reduzir esses gastos. E o contingenciamento de guerra que o governo está criando é basicamente aumentar e acelerar a arrecadação da União e cortar gastos com combate à fraude, muito voltado à previdência. Então, assim, não é algo que vai afetar os mercados aqui hoje, mas é sempre bom ficar de olho no cenário político aqui do Brasil. E, óbvio, o cenário para a nossa bolsa agora na abertura tende a ser bem negativo, acompanhando o resto do mundo. Lembrando que possivelmente nós teremos uma abertura em queda da bolsa e alta para o dólar, só que ao longo do dia é a decisão do Banco Central americano com a fala do Jerome Powell que vai fazer a diferença para o final do dia.